Eu quero convidar você a ler a palavra de Deus e a meditar nesse texto em conexão com tudo que já estudamos da carta aos Filipenses até aqui. Filipenses 4, verso 10, nós leremos até o último versículo desse capítulo. Diz-nos assim a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vamos ler juntos o verso 19? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Discípulos de Jesus enfrentam aflições neste mundo. Não é verdadeira a pregação que diz aos crentes que é possível conhecer o céu na terra. Temos aqui lampejos, indicativos, lances, quando estamos em oração, reunidos na adoração pública, nós sabemos que já experimentamos um pouco daquilo que nos acompanhará eternamente nos céus. Mas este mundo não é o céu. Neste mundo, Satanás, o grande inimigo do nosso Deus e nosso inimigo, continua atuando. Nós sabemos, irmãos, que lidamos com a fraqueza da carne, com os desafios do mundo, com a tristeza do pecado que tão perto nos rodeia. Então a palavra de Deus com clareza nos apresenta uma certeza: nós sofreremos nessa vida. E isso contempla um elemento espiritual muito positivo, que é nos tornar desconfortáveis neste mundo no qual estamos de passagem. Somos forasteiros e peregrinos. O nosso descanso não se dará nesse mundo. Aqui está o nosso ponto de partida, mas não a nossa linha de chegada. A palavra de Deus, portanto, nos assevera que nós vivenciaremos aflições neste mundo. E aqui está diante dos seus olhos o exemplo do amado apóstolo Paulo, homem a quem Deus usou para o alcance do mundo antigo com a mensagem genuína da cruz. Desse homem, a palavra de Deus diz que muitas aflições o acompanharam
dentro e fora da igreja. E ainda assim, este homem foi capaz de escrever, provavelmente da prisão mamertina, a carta da alegria, uma carta da prisão, em que por 17 vezes Paulo fala da sua alegria no Senhor, de tal modo que compreendemos que esta era uma experiência permanente. A alegria de Paulo era, sim, inabalável. Aqui, no fechamento da carta, Deus inspira Paulo para justificar que, em meio às aflições, ele sim alegrava-se, porque ele percebia o cuidado de Deus em sua vida. Esse cuidado produziu profunda, verdadeira, inabalável alegria no coração do apóstolo Paulo. Aqui está o relato de um homem que nos entrega um lembrete acerca da caminhada neste mundo. Eu e você enfrentaremos tristezas. Meu irmão, prepare-se em oração e seja vigilante, porque você terá que lidar até o dia final da sua trajetória neste mundo com perdas, decepções, frustrações, aflições, notícias difíceis. Então, no Senhor, prepare-se para alegrar-se em meio às tribulações. O apóstolo Paulo narra que o cuidado de Deus se viu claramente por meio do cuidado dos irmãos filipenses. Ele cita que aqueles irmãos cuidaram dele quando ele saiu da província da Macedônia. Ele diz isso no verso 15. Diz: irmãos, vocês ainda eram uma igreja recém-organizada quando me auxiliaram na partida da Macedônia. Nenhuma outra igreja fez aquilo que vocês fizeram. Ele diz também que esses irmãos cuidaram dele em Tessalônica, verso 16. Até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. E prossegue dizendo: vocês também agora, quando, sabendo da minha prisão em Roma, enviaram pelo pastor Epafrodito mais uma vez auxílio. E no verso 18, Paulo diz: eu recebi tudo, tenho abundância, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. Paulo aqui diz: isso tudo, o cuidado de vocês por minha vida, esta comunhão que experimentamos, tem sido aprovado por Deus, esse cuidado. Paulo diz, irmãos, algo extraordinário no verso 18. Isso tudo é aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. De outro modo, Paulo está dizendo: isso tudo aqui chegou ao Senhor, e dos altos céus Ele nos vê e nos aprova. Essa comunhão permite que haja cuidado permanente na igreja. O Senhor aprova, nos chama a receber e a compartilhar a bênção do cuidado fraternal, que é sim uma grande alegria para todos os crentes. Meu irmão, essa é a vida cristã. É uma vida de alegria em meio às tribulações. É uma vida de alegria inabalável, enquanto este mundo tenta nos abalar e nos afastar da confiança no Senhor. Eu quero convidar você a pensar nesta fonte de alegria que está à sua disposição, que é o cuidado recebido, cuidado que você deve compartilhar com o irmão. Que grande alegria! O apóstolo Paulo diz que o cuidado providenciado por Deus se vê nos irmãos. Nós somos servos de Deus, representantes dele. A palavra de Deus de nós utiliza-se de alguns referenciais significativos. Um deles é: nós somos embaixadores da parte de Cristo. Nós falamos em nome dele. Nós o representamos. Nós estamos em algum lugar em nome dele. A palavra de Deus diz que somos discípulos. Nós somos imitadores. Somos aprendizes.
Somos os multiplicadores da vida e da verdade de Jesus Cristo. Portanto, é por meio da vida dos irmãos que tantas vezes concluímos: Deus tem cuidado de nós. Por meio dos nossos irmãos. O apóstolo Paulo diz: alegrei-me sobremaneira. Esta perícope, esta parte do texto bíblico que estamos utilizando é iniciada assim. Paulo, ao final, quer ainda falar da razão da sua alegria inabalável. Alegrei-me muito no Senhor, porque de novo vocês renovaram o cuidado a favor da minha vida. E Paulo, irmãos, ainda diz: vocês já tinham demonstrado isso antes, mas agora, porque estou preso e porque não havia chegado ninguém de Filipos aqui para a capital do império, agora então vocês estão cuidando de mim. Não haviam cuidado ainda durante a minha estada na prisão, porque faltou oportunidade. Nós somos cuidados por nossos irmãos. Nesta semana, para a glória de Deus, eu recebi a ligação de um membro da nossa igreja falando de uma perda que um irmão sofreu e disse: pastor, nós estamos nos juntando, nós, irmãos em Cristo, para auxiliá-lo. Não houve, irmãos, nenhuma decisão administrativa. Não foi preciso um apelo do púlpito. Um crente em Jesus, ao perceber a dificuldade de um outro crente com aquilo que é o seu meio de sobrevivência, decidiu ele mesmo orar e conversar com alguns irmãos. Isso é cristianismo, irmãos. É o crente dizendo: eu sei que Deus me chamou para cuidar daquele a quem chamo de irmão. Não faz qualquer sentido chamar de irmão a quem eu não amo com amor fraternal. Nós, seres humanos, somos capazes de transformar bênçãos em maldições, né? A bênção de chamar alguém de irmão pode se transformar numa maldição quando ele nos ouve chamando-o de irmão, mas não nos vê como irmão. Paulo diz que esse cuidado recebemos enquanto estamos trabalhando no reino. É o Senhor dizendo: cuide das minhas coisas, que eu cuido das coisas que são importantes para você. Cuide dos meus negócios, que dos seus negócios eu cuidarei. Então o apóstolo Paulo está dizendo: enquanto eu estou trabalhando para o Senhor cuida de mim. No verso 11 ele diz: eu não estou celebrando a alegria de ser cuidado por vocês, porque eu estou precisando de muito. Porque eu já aprendi a viver na pobreza. Eu estou contente em toda e qualquer situação, desde, segundo o que o apóstolo Paulo escreve, desde que descobri que Jesus me salvou da perdição, eu estou sempre feliz. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Posso até viver na pobreza. É comum ao homem distorcer a palavra de Deus e, influenciado por ideologias que não cristãs, dizer algo do tipo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso ter todos os bens e todas as riquezas e toda a glória e toda a influência desse mundo. Meus irmãos, olhem para a palavra de Deus. O texto que precede a clássica declaração do verso 13 é: sei estar humilhado e honrado. Em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Paulo diz: eu já experimentei fartura, ter muito para comer, e já experimentei fome. O verso 12 conclui dizendo: eu sei o que é ter abundância e escassez. Tudo, até a pobreza. Tudo, até a escassez. Tudo, até mesmo a desonra, posso enfrentar naquele que me fortalece. Enquanto trabalhava para o Senhor, e enquanto trabalhava, Paulo experimentava tudo isso. Momentos em que era honrado, momentos em que era desprezado na igreja. Momentos em que o pão não faltava, mas momentos em que o pão faltava. Até o limite das suas possibilidades, Deus permitiu a Paulo entender que ele poderia enfrentar todas as coisas em Cristo que o fortalecia. Meus irmãos, enquanto trabalhamos no reino, Deus cuida de cada um de nós
e tantas vezes utiliza-se dos nossos irmãos. No verso 14, o mesmo Paulo que disse: Deus tem me capacitado a lidar com a escassez, a pobreza, a desonra, diz, todavia, mas, ele está dizendo aqui, porém, ao contrário disso, vocês fizeram muito bem quando associaram-se para me socorrerem na minha tribulação. Irmãos, essa é a experiência de todo o tempo da vida cristã. Deus levanta irmãos em Cristo, da parte dele mesmo, para nos socorrer enquanto trabalhamos para o Senhor, e isso é garantia permanente. Veja, quando Paulo está dizendo, irmãos, de novo, Deus usa vocês para cuidarem de mim. Essa experiência se repetiu para o apóstolo Paulo. Isso produziu grande satisfação no coração desse homem que diz: eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu já aprendi que tudo posso tudo naquele que me fortalece. Para nós, igreja, aqui está um convite a trafegarmos numa via de mão dupla. Se considerarmos que aqui está um pastor da igreja falando aos crentes e nutrindo esse relacionamento no Senhor, nós podemos pensar em nossa própria igreja, irmãos, pastores e membros. Deus tem chamado alguns irmãos para pastorearem a igreja, e no caso da nossa igreja, trata-se de uma equipe, de um colegiado pastoral, e esses irmãos devem com prazer ensinar. E o ensino bíblico deve ser produto de trabalho exaustivo, cansativo, perspicaz. A tarefa do ensino da palavra de Deus é uma tarefa altamente desafiadora. Não é verdade dizer que pastores formados em teologia, e esta é a experiência de todos os nossos pastores, estão prontos para pregar em qualquer texto, no momento que quiserem, para qualquer público. Isso não é verdade. Estamos diante da palavra de Deus, que trata de questões decisivas para a vida e a eternidade dos homens. Todo obreiro precisa estudar, se desgastar, revisar e em oração clamar a Deus para que compreenda, iluminado pelo Espírito Santo, a verdade do Evangelho. Isso é trabalho, isso é labor. E deve ser feito isso por desejo de cuidar dos irmãos, o preparo adequado e a transmissão fiel da palavra de Deus é uma atividade cansativa e, para a glória de Deus, recompensadora. É trabalho. O cuidado se vê no compromisso de orar pela igreja, pelos crentes, pelas famílias, pelos casais, pelos membros. O cuidado dos pastores se vê na visitação. Irmãos queridos, visitar os membros, a meu ver, não é como cumprir uma regra pré-estabelecida, mas é como desfrutar de um tremendo privilégio. Vivenciamos o contexto de uma metrópole em que, de um modo geral, não queremos ninguém entrando em nossa casa. Os condomínios normalmente se esforçam por ter algum sistema para impedir que as pessoas acessem livremente a casa das pessoas. Funcionários bem treinados na portaria, sistemas inteligentes para impedir o acesso. Mas entre nós, os irmãos fazem questão da nossa presença em sua casa. Isso é um privilégio. Eu repito isso na minha casa muitas vezes. Eu digo aos meus filhos e à minha esposa, que honra os irmãos desejarem a nossa presença na casa deles e da forma como nos recebem. Por vezes é um desafio imenso, mas é uma forma de cuidado prazerosa. A capacitação, o treinamento, o investimento na formação dos irmãos, o encorajamento para que continuem crescendo. Aquela palavra, irmãos, simples, mas que pode levar um crente a continuar servindo, talvez, em meio às suas crises interiores, pensando, eu não sou um bom instrumentista. E a palavra de um pastor que diz, meu irmão, como foi bom vê-lo tocar aqui hoje. Isso pode
dar àquele irmão a certeza de que Deus está falando com ele. O seu trabalho continua. Agradecer ao irmão que nos recebe muito bem na chegada do culto. Uma via de mão dupla. Bem no espírito do texto bíblico, pastores, obreiros cuidando, mas também membros cuidando dos seus pastores. E os irmãos sabem, a minha função de pastor titular, aquele que preside a igreja, é lembrar aos irmãos aquilo que o texto bíblico está dizendo. Não porque eu tenha falta de alguma coisa, graças a Deus não, mas porque é o meu dever doutrinar os irmãos. A palavra de Deus diz que os irmãos devem orar por seus pastores e pelos demais líderes ministeriais dessa igreja, e façam isso diariamente. Louva a Deus porque o ministério de oração reúne-se todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, e no domingo manhã e no fim da tarde. E eu sei que todos os dias esses irmãos oram por mim e pelos demais pastores da igreja. Se isso não for feito, irmãos, nós cairemos. Se isso não for feito, nós erraremos. Se isso não for feito, nós prejudicaremos a igreja do Senhor. Então os irmãos devem orar, isso é cuidado. Os irmãos devem encorajar. Os irmãos devem buscar meios para que os nossos obreiros percebam que o trabalho deles tem valor, e que eles mesmos têm valor, e que aquilo que eles dizem tem valor. A submissão no Senhor, a submissão de alguém que não trata pastores como se funcionários fossem, porque não são. Do ponto de vista da palavra de Deus, não são. Do ponto de vista da legislação do nosso país, também não são. É correto tratar com submissão bíblica, cooperar com quem em nome do Senhor está servindo ao Senhor e servindo com fidelidade. A nossa submissão no Senhor nos impede de nos submetermos a alguém que esteja ensinando algo contrário à palavra de Deus. E eu insto você, meu irmão, a nunca aceitar que uma orientação, uma instrução minha, que não tenha fundamentação bíblica, eu insto você a nunca aceitar. Fique com a palavra de Deus e esqueça do pastor que estiver pregando algo que não seja provado na palavra de Deus. A palavra de Deus não erra. Mas aquele pastor, aquele missionário, aquele professor de escola bíblica, aquele diácono, aquele obreiro da igreja que tem sido fiel à palavra de Deus, tenha muito cuidado em desconsiderá-lo, porque isso implica em desconsideração ao Senhor e à sua palavra. Volto a dizer aos irmãos, é meu dever lembrar os irmãos dessa máxima, sustento adequado, meios para que esses irmãos, enquanto se desgastam na obra do ministério, possam dignamente sustentar a sua casa. O descanso. Eu tenho lutado com a maior parte dos nossos obreiros porque eles querem continuar trabalhando mesmo no dia da folga. E eu sei que nós não temos melhores ideias do que as ideias do nosso Senhor. No 7º dia, o Senhor descansou, ele cessou o seu trabalho. Tal como o batismo de Jesus, ele submeteu-se para nos ensinar aquilo que é justo, aquilo que é bom. O descanso do Senhor, descanso semanal, é ensino. O meu descanso é na sexta-feira. E eu tenho dito aos obreiros, e agora eu vou tentar olhar para o chão, porque alguns deles estão perto de mim, e eu não quero olhar para eles, porque eles vão pensar, está falando para mim, né, pastor? Alguns desses obreiros, no dia do descanso, têm lutado, porque as demandas são grandes. Mas é importante que a igreja lembre a esses irmãos, você está descansando semanalmente, anualmente? Essa dinâmica do cuidado, irmãos, é espiritual. Seria terrível nos secularizarmos, como existe em alguns lugares do mundo essa experiência de igrejas em que obreiros são contratados e tornam-se funcionários com uma carga horária e metas. Isso seria o empobrecimento do nosso relacionamento. O nosso relacionamento nós vamos dar tudo o que pudermos. O mínimo que daremos é o máximo que podemos, inclusive de cuidado com o irmão. Isso é uma bênção. Receber cuidado. Devemos orar por isso e devemos nos esforçar
por cuidar do irmão. É o que Paulo diz. Meus irmãos, como é bom saber que vocês estão cuidando de mim de novo. Fizestes bem. Vocês acertaram. Vocês estão sendo aplaudidos por mim porque vocês se associaram a mim na minha tribulação. Na tribulação, receber cuidado, para que possa aprender a cuidar do outro, do irmão, quando experimenta também tribulações. Que recompensadora alegria é poder compartilhar esse cuidado recebido do Senhor. Enquanto você serve, você cuida do outro. No verso 17, Paulo diz: eu não estou procurando donativos. Eu não estou procurando vantagens. Eu estou buscando aquilo que pode abençoar vocês. Porque toda vez que vocês cuidam de mim, Deus aprova isso, sacrifício com aroma agradável ao Senhor. Então, toda vez que em minha tribulação vocês têm a oportunidade de demonstrar amor, cuidado, paciência, toda vez que vocês cuidam de mim, vocês estão crescendo e vocês ganham crédito com o Senhor, porque Deus aprova isso. Nós sabemos da história desse homem. Paulo renunciou uma carreira entre os judeus desejada por muitos. Paulo renunciou descanso, conforto, honra pública, alegrias, porque amou o Senhor. Esse homem tem autoridade para dizer: eu não estou procurando os bens de vocês, mas eu estou procurando o bem para vocês, que vocês sejam aprovados por Deus, e Deus abençoe vocês, porque vocês estão cuidando de um servo dele. Meus irmãos, é por meio desse exemplo de fé que nós cuidamos do irmão. Quando o irmão olha para um outro irmão cuidadoso, amoroso, ele está recebendo uma lição, um ensino de como deve viver. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O Senhor é poderoso para dar a vocês recursos para cuidarem e nada vos faltar. Nós cuidamos do irmão quando com fé nós cuidamos do outro e dizemos a ele: cuidem também, porque nada nos faltará. A fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, é decisiva para cuidarmos dos irmãos. Porque todos nós, irmãos, temos muitos outros a quem cuidar, muitas necessidades a suprir. Quando surge mais um irmão necessitando de cuidado, somos tentados a pensar: estou no limite. É no momento em que pela fé dizemos: Senhor, nos ajude a demonstrar cuidado mais uma vez. E isso é exemplo para o outro. Enquanto acompanhamos o crescimento dos irmãos, que recompensa. Quando olhamos para aquele a quem cuidamos e vemos que ele também está cuidando de alguém, que ele recebeu auxílio, apoio, mas ele está fazendo o mesmo. Isso é um discípulo sendo formado segundo Cristo Jesus. Enquanto vemos que discípulos fiéis estão sendo formados, como isso é recompensador para nós que cuidamos. O reformador Calvino escreveu que todas as bênçãos de que gozamos são depósitos divinos que temos recebido com a condição de distribuí-los aos demais. Na compreensão desse estudioso das Escrituras, tudo que Deus nos dá porque Ele quer fazer algo com tudo isso em nossas mãos. Mãos e mentes santificadas recebem tudo do Senhor, não para admirarem os seus celeiros cheios, dizendo: eu tenho bastante para comer, beber e folgar. Esse é o pensamento do homem sem Deus, do homem que ama dinheiro, do homem que é escravo de bens. O homem de Deus diz: Senhor, eu sou grato por tudo. Está à tua disposição para servir na expansão do teu reino e no cuidado com os meus irmãos. Tudo, não apenas recursos financeiros, mas também dons espirituais, capacidades, tempo, influência.
formação profissional. Todos nós temos recebido o cuidado de Deus. E nós devemos cuidar em nome de Deus. Esse é um ciclo do bem. Recebemos o cuidado, Deus cuida de nós por meio da vida dos nossos irmãos em todo o tempo, para que saibamos como cuidar do outro. Eu recebo cuidado e me alegro, e com alegria compartilho o cuidado com o outro. Não há como dar errado uma igreja em que as pessoas compreenderam isso. Nós somos cuidados para cuidar, nós recebemos para dar, nós alcançamos para também alcançar outros, fomos alcançados para também alcançar outros. Esse é o plano divino para seu povo, é que a igreja seja um corpo vivo, atuante, comprometido com o cumprimento da sua missão. Um corpo orgânico que funciona mesmo, saudável. Um membro auxilia o outro membro e eles não se anulam, não se apagam, não se diminuem, eles não se excluem. Um corpo bem ajustado, crescendo pela graça de Deus, que é derramada sobre todos os que creem. Vejam a saudação final. Paulo, querendo cuidar de todos, diz: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Paulo dizendo: não esqueçam ninguém. Eu não sei quantos membros integravam aquela igreja em Filipos. Eu sei que o apóstolo Paulo, usado por Deus, faz tudo o que está ao seu alcance para cuidar de todos. Saudem cada um dos santos em Cristo Jesus. Digam a cada um que eu estou lembrado dele. Diga a todos os irmãos que eu estou orando por todos eles. Digam que eu tenho saudade de todos vocês. Digam que quando eu oro ao Senhor com alegria, eu suplico por todos vós em minhas orações. Olhe mais uma vez para Filipenses capítulo 1. Já estudamos esse texto meses atrás. Filipenses 1, verso 4. Paulo diz: fazendo sempre com alegria. É a carta da alegria. Faço com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Eu lembro de cada irmão, e cada vez que oro ao Senhor, eu oro por cada um desses irmãos. Vejam o cuidado dele, irmãos, em buscar lembrar-se de todos. Na continuidade do verso 21, ele diz: os irmãos que estão comigo aqui em Roma também vos saúdam. Esse era um modelo de prisão em que era possível receber visitas e donativos. Paulo diz: sempre há irmãos aqui entre nós. Todos os santos que estão aqui na casa de César, isto é, na capital do império, estão saudando vocês. Eles amam vocês. Que a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Esse sacrifício espiritual, Deus aprova. Irmãos, quando estiverem em dúvida quanto àquilo que Deus quer que os irmãos façam, comecem cuidando das vidas que são preciosas para o Senhor, as vidas pelas quais Cristo no Calvário se entregou. Por vezes notamos, as distorções do falso evangelho, chamando as pessoas a irem orar no monte, a carregarem um galão de água, a viajarem para outro lugar para receber um batismo nas águas do Rio Jordão. Sacrifícios que os homens criaram, que o Senhor não nos pede. Há alguns sacrifícios que o Senhor nos pede fazermos e que Ele aprova. Aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Graças a Deus pelo cuidado que temos recebido. Mas ainda podemos fazer mais. Nós podemos clamar a Deus para que abra os nossos olhos espirituais, para enxergarmos todos que precisam ainda mais de cuidado em nosso meio. Não são peso para nós, são bênçãos do Senhor, são membros do mesmo corpo, são nossos irmãos. Mas oremos ao Senhor para que todo cuidado que recebemos seja visto num cuidado compartilhado com outrem. Deus, pois, nos abençoe e seja essa uma permanente verdade experimentada, vivenciada entre nós.